diminuída, porque os dados eles vão se mantendo consistentes. E ser humano versus software, esses dois itens, eles poderiam ser, com certeza, algumas outras teses, porque o que acontece? Conforme o software ele vai subindo no nível hierárquico da organização, sendo responsável por tomadas de decisão e tudo mais, maior é a sua influência na organização. Então, o ser humano ele sempre vai estar manipulando o software, porém, nesse caso aqui da implantação do COBIT, ele vai estar operando de uma maneira mais criativa, em vez de estar gastando tempo com tarefas de mapeamento, tarefas mais rotineiras. Né? Então, o ser humano ele sempre vai estar sendo responsável por fomentar o software e dando por análise do contexto da organização, não com tarefas mínimas, né, rotineiras. E o código aberto eu coloquei aqui, que eu acho que é bem interessante ter uma aplicação de código aberto, open source, para essa área. A governança de TI, a gente sabe que ela é uma área que ela é ainda nova. Muitas organizações, inclusive eu coloco nos casos de sucesso, que elas utilizam o COBIT somente para estar aderindo a algumas normas, Sarbanes-Oxley, coisas obrigatórias, mas elas não sabem a potência que ela tem para estar alinhando a TI, agregar valor e outras coisas. Então, se nós tivermos uma aplicação de código aberto, nós teremos uma comunidade maior trabalhando em cima da governança de TI, em cima do desenvolvimento do software, e isso faz com que a governança de TI seja mais difundida e reconhecida como seus verdadeiros valores. Né? Bom, agora eu gostaria de abrir para a sessão de dúvidas, né? Alguma coisa que não ficou clara, eu posso estar esclarecendo normalmente. Ok. Aqui o outro está com o Jorge, gente, por isso nós não estamos só. Como é que é? Aqui a outra Copa nós encaminhamos para o Jorge, né? Que é o orientador. Ele também? Está com ele a outra Copa. É o Vermelho e o Jorge. O senhor também, né? Aí eu aqui só estou substituindo. Então, como nós tínhamos só escrevido, só falar uma coisa, eu acho interessante de falar que realmente muitas empresas, eu diria até a maioria, utilizam muito o COBIT só para poder realmente adaptar os ambientes regulatórios, não poder implantar efetivamente na empresa. Isso é muito importante ressalvar. Vamos lá. Aqui é o seguinte, o senhor também tem alguns elementos fora do padrão, que está de vermelho que foi o que eu coloquei, tá vendo? Certo. Não pode grifar o tipo, né? O sumário seu da fora de colocação, tá vendo? O sumário é aqui, ó, antes da lista de tabela. Você colocou ele lá no final. Você tem que arrumar bem esse resumo, porque todo resumo ele é contínuo. Você não tem parágrafo em resumo, é direto. Aqui o sumário tem que colocar do lado. Aqui também a questão de numeração está fora. Não, é um objetivo só que está. Eu coloquei meu nome lá. Como eu substituí o Jorge, eu só olhei mais essa parte de depth, layout, sabe? Também não tem grifos, tá? Suas citações. E faltou na sua conclusão respostas ao objetivo, quer dizer, resposta do trabalho ao objetivo. Então, ser mais enfático nisso. Certo. Acho que faltou isso. Eu fiz outras coisas, mas tá. Vamos lá, então. Caio foi um orientando que queria escrever até além da conta, né? Só a primeira versão tinha material Dividir em duas. para dividir em duas. E durante esse processo de orientação, uma tendência, na verdade, a direção inicial, né? Ela estava muito voltada para software, inclusive até intenções de desenvolvimento, mas a nossa preocupação, enquanto professores e membros da coordenação do curso, é orientá-los para que o trabalho seja baseado na área de governança de TI. Aí, interessante é que dessa questão, né, desse problema que se tinha entre
como fazer com o tema e com o teu interesse. Acho que é importante o aluno fazer um trabalho com o seu interesse, com a sua realidade. Você conseguiu, claro, com as devidas orientações, mas conseguiu adequar bem a situação e encaixar no assunto governante TI. Então, o resultado final é que ele um trabalho que tem um certo embasamento científico, mas ele traz aqui um conjunto de artefatos muito interessante para quem vai tomar decisão na área, e é um material relativamente inédito na área, né? Não se encontra muitos materiais assim. Então, parabéns pelo trabalho. Tem aqui alguns pontos importantes para corrigir. Por exemplo, na definição dos objetivos, seria interessante utilizá-lo para poder concluir o trabalho. Então, comento sempre, né, com os alunos que eu participo, que o trabalho de monografia, ele tem o início e o fim tem que se juntar no final, né? Você vai pegar os objetivos aqui, junto com a conclusão, vai travar os dois e saber se for um trabalho coerente e se você alcançou de fato os objetivos. Então é importante você dissertar um pouco sobre o alcance desses objetivos. Então, uma coisa importante do seu trabalho que você identificou, no zero com o novo, que é a identificação de critérios para avaliar a ferramenta de software. Você baseou os domínios da área de governança em alguns elementos, o que é bastante interessante. E isso, na aplicação, foi bastante coerente com o uso e demonstrou bastante prático. Então, acho que é importante, na conclusão, também destacar a principal contribuição do trabalho, que é nesse sentido, né? E apresentar propostas para trabalhos futuros. No mais, tem programas de citação, programas de referência, não é muita coisa, não precisa ter atenção. Ele cita vários autores seguidos, o mesmo autor várias vezes seguidos. Tem alguns problemas de formatação do trabalho, precisa ler o guia, né, do professor Zambaldi, mas, de modo geral, essas são as minhas observações. Então, está tudo registrado aqui. Qualquer dúvida, você procura pela ferramenta e vai se interagir, ok? Obrigado. Professor Zambaldi? Falou. Então é isso aí. Obrigado.